Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Hoje eu vou falar sobre câncer de pele. Câncer de pele é um assunto muito importante porque é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Então, eu sou cirurgião oncológico, tenho a minha formação no Instituto Nacional de Câncer e a cirurgia oncológica é uma das especialidades ligadas ao tratamento do câncer de pele. E o câncer de pele, ele tanto corresponde aos casos de câncer mais facilmente curados e mais comuns, que são os carcinomas basocelulares e carcinomas espinocelulares, mas também existe o melanoma, que é um tipo de câncer que, apesar de ser bem menos frequente, ele leva uma fama ruim, principalmente porque está ligado a 90% das causas de morte por câncer de pele é devido ao melanoma. Então, é uma doença que assusta, mas também precisamos saber que o câncer de pele, melanoma, também pode ser facilmente curado se diagnosticado no início. Essas informações sobre o câncer de pele, tanto de prevenção, diagnóstico e essas noções, elas são importantes sim para a população em geral, até porque muitas vezes a gente pode notar uma pintinha, uma manchinha diferente no nosso corpo, mas a gente também pode notar essa pintinha, essa lesão num parente nosso, num ente querido, em que a gente vai falar, opa, tem essa lesão aqui, você precisa cuidar dela, vai procurar o médico. Então, essa informação aqui, por isso é importante. E eu lembro quando eu estava lá no Instituto Nacional de Câncer, lá no Rio de Janeiro, lá uma instituição berço da oncologia no Brasil, e lá, como é bem antiga, recebe muitos pacientes referenciados da região ali, das regiões próximas, e também do Brasil inteiro. Então, na sessão que a gente chamava lá de tecido ósseo conectivo, era onde a gente cuidava dos pacientes com câncer de pele. E ali, todos os pacientes com câncer de pele eram encaminhados. Então, no nosso dia a dia lá, eram filas de corredores para atender de pacientes, né, durante a semana, né, nos ambulatórios, no consultório, em que a gente pegava pacientes desde o começo, né, do seu diagnóstico, do tratamento, outros que já tinham feito o tratamento e a gente estava ali só acompanhando e ajudando a recuperar. E isso dá uma visão muito interessante, porque ao você ver, nesse caso, eu participar desse serviço por muitos anos, aprender a não só lidar com os pacientes, mas você entender que o paciente ele precisa se sentir num ambiente seguro, que ele precisa se sentir acolhido, que ele precisa ver e entender que ele está diante de um profissional que entende daquele assunto, do câncer de pele, nesse caso, que vai dar para ele todas as informações sobre a doença dele, até porque toda informação de câncer ela é sim disponível na internet, mas quando a gente vai para uma consulta médica para tirar uma dúvida sobre uma lesão que apareceu ou para alguma pessoa que teve o diagnóstico através de uma biópsia
de um câncer de pele, quando você chega no médico, a primeira coisa que ele vai fazer, ou ele precisa fazer também, é explicar da onde que surgiu aquele diagnóstico, por que ele está ali, aquela lesão, como que ela está, ele vai examinar, muitas vezes vai examinar o corpo inteiro à procura de outras lesões, porque é sabido que uma pessoa com câncer de pele, até o 5º ano depois do diagnóstico, pode até descobrir outro câncer de pele, né, em até 40% das vezes. Quer dizer que uma pessoa com câncer de pele, provavelmente, né, é o que a gente vê no dia a dia, teve uma exposição solar muito intensa e por isso a pele, toda a pele do corpo, ela sim precisa de um cuidado, precisa de uma atenção, de uma vigilância para a procura de outras lesões. E, nesse caso, quando diagnosticadas, normalmente são diagnosticadas mais precocemente, porque estão sendo avaliadas, estão sendo acompanhadas. Então, igual eu estava falando lá da época que eu fazia residência, lá no Instituto Nacional de Câncer, nesse serviço de tecido osteoconectivo, lá também existiam dermatologistas, nesse mesmo setor, cirurgiões plásticos, além dos psicólogos e fisioterapeutas para a recuperação do paciente. Era importante também esse ambiente multidisciplinar, porque o câncer de pele também, muitas vezes, em 70% dos casos, ele acomete a região da face, que é uma área muito exposta ao sol. Então, além da cura que a gente quer, mais tarde eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o tratamento, é importante também essa visão da reabilitação, e na face o dano estético ele é muito importante. Então, normalmente, os médicos que mais tratam a parte de face, câncer de pele em face, são cirurgiões plásticos especializados. Nem todo cirurgião plástico, apesar de ter tido a formação em câncer, atua nessa área de câncer de pele. Mas aqueles que atuam normalmente fazem um trabalho brilhante e eu até vejo isso lá no Hospital das Clínicas com meus colegas lá, cirurgiões plásticos, que atuam lá comigo, que também trabalham nessa área de câncer de pele, e o trabalho deles é incrível, porque não só o desafio de tirar o câncer, eles têm um desafio de manter a estética da face. Então, como eu estava dizendo, o paciente estando num serviço, estando diante de um profissional que trata câncer de pele, que está acostumado a lidar com isso, é fundamental. Então, eu mesmo faço parte do Grupo Brasileiro de Melanoma, tem muito tempo que eu atuo nessa área de câncer de pele, e o que eu gosto de falar para os meus pacientes, além de explicar tudo, né, como vai ser o tratamento, é tirar mesmo essa cancerofobia, explicar para eles que eu vou falar um pouco aqui sobre o câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Então, o tema de hoje eu vou falar sobre câncer de pele, prevenção, diagnóstico e os princípios do tratamento cirúrgico. Eu escolhi esse tema, né, igual eu estava falando, não só porque o câncer de pele é o mais comum no Brasil, e por atuar nessa área também, eu também atuo nessa área, mas também para dar informação, e essa informação, quando disseminada, né, aqui a internet ela serve para isso também, ela pode tomar uma proporção e colaborar para o diagnóstico precoce do câncer de pele, colaborar para um paciente notar e procurar o atendimento médico, até porque o câncer, quando diagnosticado no início, ele é mais facilmente curável. E o câncer de pele, quando diagnosticado no início, ele pode sim ser curado e com menos agressão ao corpo, tá? Isso é importante. Então, hoje eu vou falar aqui também informações de quando suspeitar do câncer de pele, qual especialista procurar, tá? Os princípios da biópsia,
as questões da cirurgia e do acompanhamento pós-operatório, tá? Imagina vocês uma mulher de 41 anos que teve a sua infância numa cidade do interior, que gostava muito de piscina, vivia correndo pela rua, brincando, pegando sol, sem o uso de proteção solar, que gostava de tomar um solzinho para ficar mais morena, mais bonita, e que depois de um certo tempo, né, aos 30 anos, começou a entender mais sobre as formas de prevenção do câncer de pele, começou ali a se cuidar, passar protetor, né, usar o protetor diário, como é recomendado, de manhã, passar na face e tudo mais. E essa mulher de 41 anos que eu estava falando, começou ali a se maquiar e tudo, e ao notar uma pintinha bem na região do nariz. E essa pintinha, ela foi inicialmente cobrindo com a maquiagem, né? Mas com o passar dos dias, essa pintinha, essa manchinha branca, ela não conseguia mais cobrir com a maquiagem, ela começava a ficar um pouco mais elevada. E aí ela pensou, peraí, isso aqui não tá legal, vou procurar o médico. Ela procurou o médico, fez uma biópsia e a biópsia veio carcinoma basocelular. Primeira coisa que o médico vai fazer é tirar o medo dessa paciente. O carcinoma basocelular, embora tenha o nome de carcinoma, é um câncer de pele, é um tumor maligno, mas é um tumor que não tem potencial de dar metástases, de se espalhar. O que ele vai precisar é de uma retirada, não só retirar a pinta que a gente enxerga, mas retirar um tecido em volta dessa pinta, dessa mancha, que é o que a gente chama de margem de segurança, e depois precisa de uma reconstrução. Então, com esse diagnóstico e depois de tranquilizada, ela foi para um cirurgião plástico que retirou a lesão do nariz, fez uma reconstrução e hoje ela está curada e acompanhando. Essa é a história típica de um paciente com câncer de pele. E o tipo mais comum, que é o carcinoma espinocelular. O fato também é que essa paciente, igual eu estava falando, ao chegar num dermatologista, ele vai também ver as outras pintas, vai tranquilizar também, olha, tem essa pintinha, mas eu também não achei mais nenhuma, ou às vezes acha mais alguma lesão, tira essa aqui também. Nem sempre as pintas são câncer, então também é outra coisa que eu quero falar, não é para ficar muito preocupado, mas tem uma alteração diferente no corpo, uma pinta, uma mancha, procura o médico. Não necessariamente vai ser algo muito grave, mas que você fazendo isso, você vai estar se protegendo. Tá bom? Então, o câncer de pele, gente, a pele é o maior órgão do corpo humano. 15% do nosso peso corporal é a pele, né? Então, a pele ali, ela está aqui no meio externo, nos protegendo, e ela está sofrendo a ação da radiação solar, né, o tempo todo, né, todo que a gente está exposto à radiação solar em toda a nossa vida. Então, existe um dano causado pela radiação solar, pelos raios ultravioletas, que vão causar mutações em células, né, no núcleo das células da pele, e que essas mutações sendo acumuladas, vários verões vão passando, e lá na frente, num verão qualquer, a doença, né, pode vir a aparecer. Então, a palavra aqui é prevenção, né, diminuir a nossa exposição solar, a gente vai estar prevenindo o câncer de pele. No Brasil, em 2022, são esperados 180 mil novos casos de câncer no Brasil.
Isso corresponde a 30% de todos os tipos de câncer em homens e mulheres. Se a gente somar o principal tipo de câncer no homem, que é o de próstata, e o principal tipo de câncer na mulher, que é o de mama, juntos não vão dar o número que dá o câncer de pele. Então, o Brasil é um país tropical que recebe uma radiação ultravioleta muito importante, não só no verão, mas também no inverno. O inverno brasileiro, a radiação solar aqui no inverno brasileiro corresponde ao verão lá de Paris, por exemplo, e lá também existe radiação e uma população que é propensa a câncer de pele também, assim como aqui, mas essa fala é para dizer que é o ano inteiro. Então existe uma campanha, né, no Brasil, que é o Dezembro Laranja, que é o mês de prevenção ao câncer de pele, e que ele se estende para o verão laranja, a estação para a gente se conscientizar da prevenção do câncer de pele, mas essa prevenção, como o Brasil é um país tropical, ela precisa ser para o ano todo, tá? E quem são as pessoas que têm mais chance de ter câncer de pele? São pessoas de pele clara, tá? Pessoas de pele clara, de olhos claros, ruivos, né? Aquelas pessoas que têm muitas pintinhas no corpo, que ficam facilmente vermelhas quando se expõem no sol. É mais comum pessoas acima de 40 anos, mas como atualmente o perfil de exposição solar, principalmente em jovens e adolescentes, está crescendo muito, esse perfil tá mudando um pouco. Esse perfil está mudando um pouco e cada vez mais a gente encontra, né, pessoas com câncer de pele diagnosticadas mais precocemente antes dos 40 anos, tá? E a população também ela está envelhecendo, né? E para que esse envelhecimento ele seja mais saudável, a gente precisa tomar cuidado, né, no sol, né? Eu vou estar falando daqui a pouquinho mais algumas coisas sobre prevenção, né, dos cuidados com a exposição solar, mas o que eu quero dizer e deixar claro aqui é que não vai ser aquela exposição que você fez no sol ontem ou no final de semana passado que vai aparecer um câncer hoje ou semana que vem. Mas pode aparecer se você continuar com esse hábito daqui a alguns anos. Então, como a gente quer viver mais de 100 anos, quem está aí diz aí, se quer viver mais de 100 anos com saúde. A gente tem que cuidar da nossa pele, até porque a pele, quando ela é exposta muito ao sol, ela também vai ficar mais propensa ao envelhecimento precoce, porque o sol ele acaba sendo danoso ao colágeno da nossa pele e também ele vai causando manchinhas na nossa pele, então, que não são malignas, né, não são câncer, mas esteticamente, então é importante cuidar para que isso não aconteça. E a boa notícia sobre o câncer de pele, apesar dele ser mais comum, é que ele é mais facilmente curável, tá? É fato que a pele, né, tá aqui na nossa cara. O maior recurso para a gente detectar o câncer de pele é o espelho, é o aparelho moderno aí que todo mundo tem em casa, que é o espelho, que a gente pode ver, né, uma lesão, notar uma lesão e procurar um médico e ter o acesso ao médico. Então, no Brasil, 7 em cada 10 brasileiros são pacientes que são dependentes do SUS. Então, o SUS ele tem um grande desafio pela frente de promover o acesso à população em geral para o tratamento precoce com equipe especializada. Isso é importante porque eu trabalho no Hospital das Clínicas, lá como cirurgião oncológico, no ambulatório de cirurgia oncológica, onde eu atendo muitos pacientes com câncer de pele. Muitas vezes eu recebo pacientes com câncer de pele já avançados, mesmo câncer não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular,
que, repito, são tumores que têm menos propensão a dar metástases, mas se um paciente não vai ao médico, não procura o médico a tempo, a lesão, infelizmente, a tendência dela é ir crescendo. Como é um câncer, a tendência é ir atropelando, é ir crescendo ali, estragando as estruturas ao redor. E quando a gente vai operar, a gente vai precisar tirar aquilo tudo. E para tirar todo o câncer com a raiz, infelizmente, alguns casos mais avançados, a gente chega até a curar os pacientes, mas infelizmente às vezes custa uma amputação, custa uma cirurgia muito mutilante, e não é isso que a gente quer para a maioria da população, né? Então, o ideal seria melhorar, né, a conscientização da população, né? Para isso aqui é o meu trabalho aqui também, de formiguinha, ajudar a melhorar 1% a cada dia, para que aconteça aí uma maior conscientização, uma procura mais precoce aos serviços de saúde, ao especialista que trata câncer de pele, e assim conseguir o tratamento mais precoce possível. Então, sobre prevenção, é isso, né? O autoexame no espelho, ele é importante. O acesso ao dermatologista também é importante, principalmente para aquelas pessoas que têm muitas manchinhas, que têm a pele mais clara. Pelo menos uma vez ao dermatologista é muito importante. E isso vai ser bom não só para orientação de alguma pinta, alguma coisa que está chamando atenção, mas no cuidado geral com a saúde, né? Afinal, a gente vai no médico não só para tratar uma doença, a gente tem que ir no médico para tentar viver melhor, para tentar adquirir alguns hábitos mais saudáveis, né? Então isso aí também é importante, não deixar para ir no médico só quando o problema está mais sério, tá? E chegando na prevenção, né, principalmente na infância e adolescência, isso aí é muito importante, porque esse é o momento em que a gente precisa prevenir. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e nós como adultos, a gente tem que botar, né, essa sementinha na cabeça deles da prevenção do câncer de pele, explicar que o sol ele tem um efeito danoso, que muitas vezes a gente não enxerga, mas que o tempo, infelizmente, ele pode, né, gerar um câncer, e esse câncer, infelizmente, não é uma coisa boa para a gente tratar, e é preferível a gente evitar. É lógico, a gente pode aparecer uma lesão, a gente não vai tentar lutar depois que apareceu, a gente não tem o que fazer do ponto de vista, bom, agora apareceu essa lesão, vamos tratar, vamos ter os melhores pensamentos, vamos acreditar na cura e vamos transformar isso numa coisa boa. Então, às vezes a gente está diante de um problema e a gente está ali, poxa, mas por que esse problema está acontecendo comigo? Isso não era para ser, né? Então, muitas vezes a gente precisa parar, né, de lutar com aquilo que é uma realidade, às vezes a gente não vai conseguir mudar, e transformar essa luta numa vibração positiva para fazer o que é que aquilo ali tá me sinalizando. Então daqui para frente eu posso ter mais cuidado com a minha pele, então daqui para frente eu posso cuidar mais da minha família e tentar transmitir para eles conhecimento para a prevenção da pele, de câncer de pele. Então tudo a gente tem que olhar pelo lado positivo. Então, sobre fotoproteção, a educação das crianças, né? Então é muito importante porque, principalmente, por exemplo, o melanoma, ele está muito ligado à exposição muito forte na infância e na adolescência ao sol. Então, a gente precisa tá sempre falando para nossas crianças procurar a sombra, passar protetor nelas. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 7, outro de uma menina de 4 anos. E é difícil, assim, passar protetor solar na criança. Ela chora. Parece que você está matando a criança. Aí você vai passar no rosto, mela no olho.
aí arde, é complicado, mas de alguma maneira, né, essa repetição, esse ensinamento, o exemplo também, não adianta você passar o protetor solar na criança e não passar em você, porque o exemplo de casa é o que mais vale, né, e orientação, né, o fato é que a principal forma de prevenir a exposição solar é comportamental. Mais do que o filtro solar, a gente precisa, primeiro, o que é recomendado de prevenção, né, de fotoproteção, de nível 1, ou seja, a proteção máxima é quando você está debaixo de uma sombra de verdade, de uma construção. Uma casa, né, uma laje. Também vale sombra de árvore. Na praia, quando você está debaixo de um guarda-sol, lembrar que esse guarda-sol ele previne 50% da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ela é invisível, a gente não consegue ver. E é ela que causa dano no DNA da célula. Então, a sombra ela é importante, mas não quer dizer que você está debaixo do guarda-sol, né, lá na praia, que você não vai passar protetor solar. Você vai passar protetor solar também. Porque, igual eu estava falando, o guarda-sol da praia ele vai prevenir 50% da radiação. A outra 50% você vai prevenir com roupa, com protetor solar, tá bom? O segundo nível de fotoproteção é as roupas. Então, é boné, é viseira, é óculos escuros, aquelas camisas com proteção UV. As roupas no geral é o segundo nível de fotoproteção. E o terceiro nível, que é quando você está exposto mesmo ao sol, né? A pele está ali livre, que é o protetor solar, que precisa ser o fator acima de 30. É preciso aplicar em todo o corpo, na área onde vai ser exposta, uma quantidade boa de protetor solar. Não é que você passou o protetor que você pode ficar livremente no sol, torrando lá no sol. Eu passei protetor, eu vou ficar aqui a manhã toda no sol. Não é bem assim. O protetor solar ele tem que ser reaplicado a cada 2 horas. Se você foi na água ou na piscina, né, ou na praia, foi lá, deu um mergulho, volta, vai se secar, passa protetor de novo. Na criança, a mesma coisa. Você tá lá, passou de 2 horas, aplica de novo. Então esse é o recado do protetor solar. Outra coisa importante é evitar o sol, a exposição entre 10 e 16 horas, que é o período em que a radiação solar está mais forte. Então nesse período, doutor Alex, eu vou sair, eu vou passear nesse horário. Não tem problema, mas lembra, procura uma sombra, procura, né, passar protetor solar. Você que é carequinha, vai usar um boné, né? Então, isso é importante. E o que eu fico brincando, né, é que cada casa, né, cada família tinha que ter pelo menos uma pessoa que sabe sobre esses recursos de fotoproteção, né? Uma pessoa conscientizada, pelo menos uma pessoa conscientizada para poder ajudar as outras, né, os familiares e entes queridos. Vai sair, vamos passar o protetor, olha lá o boné, vamos se cuidar, vamos ficar aqui um pouquinho mais na sombra, e isso é importante, tá? Não abusar do sol. Vamos ver aqui o que o Elton falou. Em 17/8 deste ano completam 5 anos da minha cirurgia. Tive que abrir mão de muita coisa. Praia, piscina, futebol, etc. Mas a vida é feita de escolhas. Hoje agradeço ao Dr. Alex. Pois é, meu amigo Elton, é um paciente meu, né, que teve câncer de pele, que tratou já tem 5 anos, graças a Deus. Um caso em que eu fico muito feliz, essa vitória, assim como ele, em outros pacientes que estão aí, estão se cuidando, fizeram a cirurgia e estão acompanhando, né? Eu vou falar mais para frente sobre o acompanhamento tão importante. Essa mudança do estilo de vida, ela é preciso mesmo, porque
até 10% das pessoas, por exemplo, no caso do melanoma, 10% das pessoas que tiveram um melanoma, elas podem ter outro melanoma no decorrer da vida. Então essa pessoa vai ter sim que evitar a exposição solar excessiva, vai ter que ir no dermatologista pelo menos umas 2 vezes no ano, a uma vez, dependendo do tempo, para poder estar sempre monitorando e procurando pintinhas novas. E caso isso aconteça, essas lesões, caso suspeitas, vão ser retiradas para biópsia e assim é mais fácil de tratar, né? Mas, igual falei, tudo isso é importante para a fotoproteção, né, para a gente se cuidar, né? Igual o Elton falou, de repente ele pode jogar um pouquinho de futebol, Elton. Você pode procurar alguma atividade indoor, né, que é alguma coisa, uma quadra coberta, ou pode jogar mais num dia, de alguma maneira, usar fotoproteção, boné e viver também, né? É fato que a gente tem que tomar cuidado e que a reabilitação, a adaptação, né, vai ser importante para nós. Adaptar diante dessa limitação, o que é que eu vou fazer com isso? Então, uma das coisas que ajudam a gente, os seres humanos, a lidar com problemas é a limitação. Toda vez que a gente tem uma limitação, não pode fazer isso. Essa limitação, por mais que seja ruim, ela vai ser a semente ali de alguma ideia. Não, dentro dessa limitação aqui, o que eu vou fazer para eu me divertir, para eu continuar vivendo, para eu continuar tendo a minha felicidade? E é assim a vida. O câncer de pele, ao longo do tempo, teve maior incidência devido à camada de ozônio. Verdade, a camada de ozônio é uma camada da nossa atmosfera que é uma barreira, né, de proteção aos raios ultravioleta. Então, a poluição realmente, né, a nossa vida moderna aí, ela precisa evoluir muito para a gente recuperar isso daí e, com fé em Deus, com a utilização aí da energia solar, né, a utilização de novas tecnologias menos poluentes, a tendência é isso melhorar, vamos acreditar nisso, né? E eu vou contar uma história aqui, uma história pessoal minha. Eu tive com 20 e poucos anos, né, eu estava lá fazendo medicina, né, e apareceu bem aqui assim uma área meio esquisitinha, bem pequenininha, que às vezes sumia, às vezes aparecia, às vezes parecia que era uma verruguinha, quando veio ela sumia, ela descamava e sumia, e aquilo eu fui deixando para lá. Perto de me formar, essa lesão ela começou a crescer, e ela virou uma bolinha assim de uns 2 milímetros, e aquilo começou a me incomodar esteticamente. Falei, o que será isso? Deve ser uma verruga. Fui lá no médico, no cirurgião plástico, e ele foi e retirou, né? Fez uma pequena cirurgia, né? E o que é mais importante disso, né, de alguém que faz uma cirurgia, até às vezes, isso aqui é uma verruguinha, não é nada, é uma coisa estética. Vamos jogar fora. Não pode jogar fora. Toda lesão de pele ou toda lesão do corpo que a gente tira tem que mandar para biópsia. Não pode, isso também é um conhecimento que a população precisa saber. Toda vez que a gente tira uma lesão do nosso corpo, tem que ir para biópsia. Não, mas isso aqui é uma verruga, isso aqui não é nada. Tem que mandar para biópsia, porque quando a gente olha assim macroscopicamente, ou mesmo às vezes com uma lente mais ampliada, a gente tem uma noção do que é, mas o diagnóstico definitivo, para saber se é câncer, se não é, ou qual tipo de câncer, tem que ir para a biópsia, para o patologista olhar no microscópio e dizer o que é a lesão. Então, fui lá, mandei para a biópsia a lesãozinha e fui abrir o laudo e estava lá, carcinoma base celular. Eu também já tive, né, um carcinoma base celular aqui, um carcinoma que foi curado, graças a Deus, nunca mais apareceu.
mas que eu realmente, apesar de ser já quase médico, nunca ia saber, né? Para mim aquilo ali era uma verruguinha, mas que estava aqui na minha face e eu fui lá procurar. Então o câncer de pele, em cerca de 70% das vezes, ele vai aparecer na face, que é a área de maior prevenção. Qual que é a lição que eu tomei desse diagnóstico aí de câncer de pele que eu tive? Bom, daqui para frente eu vou ter que cuidar mais da minha pele, né? Daqui para frente eu vou ter que reforçar mais o meu uso do protetor solar. Então lá em casa eu sou o chato do protetor solar, que fica mandando todo mundo. Eu procuro andar mais pela sombra mesmo, então evitar o sol de 10 às 16, né? Então, aquilo que eu estava falando, aquilo que aconteceu com você, alguém que teve um diagnóstico de câncer, ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, mas se apareceu ali, infelizmente, né, a gente não vai conseguir mudar, mas o que a gente vai conseguir fazer daqui para frente? Daqui para frente, então, vou me cuidar melhor e provavelmente esse cuidado maior que eu passei a ter com a minha pele vai estar me ajudando a não ter, né, outras lesões, ou caso apareça alguma coisa, eu já vou procurar logo, né, o dermatologista, que é uma das principais recados da minha live hoje, falando sobre prevenção do câncer de pele, né, e tratamento, é esse, da gente se conhecer e também as pessoas próximas, olhar no espelho, achar uma pinta diferente, opa, vou lá procurar o médico, que vai olhar, o dermatologista às vezes olha com um dermatoscópio, que é uma lupa bem especial, que ele consegue ver a lesão ampliada, e assim ele pode até definir se é mesmo caso para biópsia, ou caso só para acompanhamento. Então esse é o recado. E outra coisa é que eu estava falando aqui do carcinoma basocelular, então é um carcinoma mais comum no Brasil. Em cada 100 pessoas com câncer de pele, 75 vão ter desse subtipo, que é o carcinoma basocelular, que se deixar ele cresce, ele vai causar problema, tá? Ele dá mais nessa região aqui mesmo, dos olhos, da região do nariz, tá? Da face. Ele aparece normalmente como uma manchinha branca, às vezes elevada, nodular, com alguns vasinhos dele, ele às vezes tem uma cor perolada, ou pode ter um tom avermelhado e tem a tendência de crescer. Alguns deles podem crescer até um tamanho que pode até ulcerar. Ulcerar é quando a lesão vira uma ferida, tá? Toda ferida no nosso corpo que demora mais de 4 semanas para cicatrizar precisa de uma atenção médica. Não necessariamente é um câncer, mas precisa de atenção médica e o médico vai saber se é caso de biópsia, é caso de tratamento, o que fazer. A gente não pode deixar uma ferida ali no corpo, né, perpetuando ali um processo inflamatório, perpetuando um processo ali que pode virar um problemão, caso a gente não corra para resolver, tá? Então esse é o carcinoma basocelular, ele é o tipo mais comum, mas também é o tipo mais curável, tá? O carcinoma espinocelular é o outro subtipo também mais comum. De cada 100 pessoas com câncer de pele no Brasil, 20 vão ter desse tipo, que é o carcinoma espinocelular. Ele tem um aspecto mais de uma verruga grande, que cresce, que sangra, que fere, que dói, que pode também ulcerar, que a gente chama, que é virar uma ferida crônica, aquela ferida que não cicatriza, que coça, que incomoda, e que esse tumor tem sim, quando muito avançado, ele tem sim o potencial de dar metástases, que é quando o tumor sai da onde ele nasceu e vai para uma íngua ou vai para o restante do corpo, pode ganhar a corrente sanguínea, por exemplo, para pulmão. Então, o carcinoma espinocelular é o segundo tipo de câncer de pele mais comum no Brasil. Ele também pode ser mais facilmente curável, mas também requer a atenção de um especialista, também requer maior cuidado
na análise da região das ínguas ao redor, da onde apareceu a doença, um acompanhamento mais de perto também, porque ele é um pouco mais agressivo do que o carcinoma basocelular, e esse tipo de câncer a gente também precisa, depois do tratamento, fazer um acompanhamento. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Uma dermatologista recomendou um exame mais complexo. Trata-se de um rastreamento completo para identificar câncer de pele. O senhor conhece esse procedimento? Um mapeamento corporal total? Talvez seja esse, em que o dermatologista pega todas as pintinhas do corpo, documenta, joga no computador e a cada ano ele vai detectando. Caso apareça uma pinta nova ou caso uma pinta mude de cor ou mude de tamanho, mude de coloração, de aspecto, essa pinta vai ser biopsiada. Então, o mapeamento corporal total é um dos recursos que é feito em pessoas que têm mais chances de ter melanoma ou pessoas que têm muitas pintinhas ou muito branquinhas, para acompanhar as pintinhas, né? Porque imagina, às vezes tem pessoas que tem dezenas ou centenas de pintas, né? É inviável a gente tirar todas as pintas. Mas não, é uma questão de acompanhamento com o dermatologista, com o médico especialista, que vai estar mapeando todas as lesões, fazendo um exame com dermatoscópio, examinando de uma maneira mais detalhada, e que uma alteração, né? E mais tarde, daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso, uma alteração pode levar a uma biópsia e assim um diagnóstico precoce. Então, o tratamento do câncer sempre vai cair sempre naquela. Fazendo o diagnóstico precoce, o câncer é mais facilmente curado, tá? E, por último aqui que eu separei, o melanoma, que é o tipo mais perigoso mesmo. O melanoma é responsável por 90% dos óbitos em câncer de pele no Brasil. Ele sim é mais relacionado à disseminação, ou seja, como o melanoma, ele surge do melanócito. O melanócito é a célula que produz a melanina na nossa pele, e a melanina que dá a cor da nossa pele. O tom da nossa pele, o tom do cabelo, dos olhos é devido à melanina. E o melanoma, ele pode surgir em toda parte do corpo. Na verdade, ele tanto pode surgir na pele, que é o mais comum, né? Também pode surgir na palma da mão, na planta do pé, pode surgir na unha, nas mucosas, no trato gastrointestinal. O melanoma, ele pode surgir em várias regiões, inclusive em genitálias. Mas, né, o mais comum é na pele, que é o foco nosso hoje, é sobre o câncer de pele. Eu vou estar falando um pouquinho mais do melanoma de pele, né? Como um geral. Mas o melanoma, ele vem do melanócito, que é essa célula responsável pela produção da melanina. A melanina, ela fica protegendo o núcleo das células da pele para proteger da radiação solar. Então, quando a pessoa toma sol, existe um estímulo para a produção da melanina e assim ela fica bronzeada. Toda vez que alguém vai no sol, se expõe e fica vermelho, é sinal que ali teve uma agressão. Toda vez que alguém vai no sol e fica bronzeado, ali também houve uma agressão. Então, essas duas condições é sinal que a exposição foi de alguma maneira a mais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Doutor Alex, eu tomo sol só uma vez a cada ano, que eu vou no verão lá, eu passo um mês lá em Guarapari. Tem que tomar cuidado, gente. Toda vez que tem a queimadura solar, tá ali o dano na pele. O câncer não vai aparecer ali naquele momento, mas pode aparecer anos depois, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Voltando aqui para o melanoma, né? O melanoma, ele corresponde a 3% dos cânceres de pele, então, né? A grande maioria esmagadora, né? 95% é o que a gente chama de câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. E o melanoma corresponde a 3%, né, dos cânceres de pele, né? O câncer de pele está aí com 180 mil novos casos
no ano, né, no Brasil, e o melanoma corresponde a 4.100 mais ou menos no Brasil. É bem menos, só que ele assusta mais, porque o melanócito, a célula do melanoma, ele está numa camada mais profunda da pele. Quando surge o melanoma, esse melanócito ele acumula algumas mutações que vai transformar essa célula num câncer, no melanoma. Esse melanoma ele passa a crescer desordenadamente, essa célula do melanoma passa a crescer desordenadamente, começa a invadir e infiltrar. Então o melanoma, quanto mais ele vai invadindo, descendo as camadas da pele, da derme, ele vai tendo mais chance sim de espalhar. E o câncer, o melanoma, ele se espalha muito para as ínguas, para a região da onde acontece a drenagem linfática. Por exemplo, se for um tumor no braço, a drenagem linfática preferencial é aqui da região da axila. Se for um tumor de perna ou de pé, a drenagem vai ser para a região inguinal. Se for uma região do tronco, a gente vai ter que examinar todas essas regiões inguinais e região de axilas, porque a gente vai ter que ficar atento a essas áreas todas, no tronco. E na cabeça e pescoço a gente vai ficar vigiando as ínguas da região cervical. Então, todo paciente que tem diagnóstico de melanoma, ele precisa de um exame físico completo, ele precisa de ir no dermatologista para pesquisar se existem outras pintinhas que podem ser necessárias de serem retiradas. Ele precisa, muitas vezes, de alguns exames para a gente ter como base, para a gente acompanhar depois os exames de imagem, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, por exemplo. E a biópsia, né, que é realizada, normalmente a gente tira a pintinha como um todo, a gente consegue o que a gente chama de microestadiamento. A gente vai saber daquele melanoma se ele já ulcerou, ou seja, se ele já está descascando, se esse melanoma ele está infiltrando, quantos milímetros ele vai infiltrar. Isso aí já para a gente significa muito, né? São critérios que a gente vai somando, critérios de risco, para a gente poder dar o tratamento do paciente. E aí o tratamento, falando agora um pouco mais do tratamento, em câncer de pele, normalmente, então, primeiro a gente vai fazer uma biópsia, na maioria dos casos, para a gente detectar se é um câncer ou não. Depois de fazer o diagnóstico, por exemplo, eu fiz uma biópsia, veio melanoma, vai ser preciso ampliar as margens, ou seja, eu vou ter que, depois de retirada a pintinha, vai sobrar ali uma cicatriz, e aquela área da cicatriz eu vou procurar retirar, dependendo da espessura do melanoma na pele, em milímetros, que isso o patologista dá no resultado da biópsia. Eu vou fazer essa retirada com 1 ou 2 centímetros ao redor. Então, a retirada do câncer de pele é preciso tirar com uma margem de segurança, que normalmente é de 1 a 2 centímetros, dependendo do local onde a gente vai tratar e de qual é o câncer. Essa margem pode variar, mas no geral ela precisa ser tridimensionalmente livre de doença, tanto na região lateral quanto profundo a pele, tá? Então existe, essa é uma parte do tratamento, a retirada da lesão. E no caso do melanoma, quando ele atinge uma profundidade acima de 0,8 milímetros, é uma coisa bem milimétrica, né? O resultado de um exame anatomopatológico tão importante para a gente decidir sobre um tratamento. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de biópsia do linfonodo sentinela. Para aquelas pessoas que têm uma espessura menor do que 0,8 milímetros do tumor, a gente não precisa fazer a biópsia do linfonodo sentinela. Mas para aquelas pessoas em que as ínguas estão normais, a gente não palpa ínguas, faz ultrassom, não tem íngua ali alterada, e tem um melanoma, por exemplo, no braço, a gente vai ter que pesquisar, fazer biópsia de linfonodo sentinela na região, por exemplo, da axila, em que aonde eu injetar o material ao redor ali daquela cicatriz da retirada do melanoma,
ali a linfa, que é o tecido coletado, o líquido coletado nos tecidos que passa pelos canais linfáticos e vai até a íngua, responsável pela drenagem daquele local onde foi retirado o melanoma. Isso é o nome que se dá do linfonodo sentinela. É a íngua que drena uma área anatômica, no caso, a área onde surgiu o melanoma. Então, nesse caso, a análise dessa íngua vai ser importante porque se ela for negativa, não vier câncer, tá tudo bem. A gente vai acompanhar, não tem mais o que fazer, nós vamos agradecer. Mas se vier câncer na íngua, muitas vezes tem o que se fazer, tem mais tratamento para complementar e também sobre o acompanhamento que vai ser mais de perto, tá? Então esses são os princípios da cirurgia para melanoma, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui, olha só, para a gente fechar aqui sobre o diagnóstico. Esses aqui que eu separei são algumas figurinhas sobre o melanoma, tá? O melanoma, então, é uma lesão de pele, na maioria das vezes é pigmentada. E existe uma regra que é a regra do A, B, C, D e o E. O A, normalmente, é assimetria, então a pinta ela é assimétrica, né? Você vê que ela tem aqui um contorno, mas ela é mais comprida para um lado do que para o outro. Ela tem uma área que está até branquinha aqui, meio avermelhada, né? Descorada. Lembrar que o câncer, o melanoma, ele também pode sumir, então uma pinta que some também é uma pinta que precisa ser investigada, tá? O B, ó, é uma pinta que tem a borda irregular, também é uma alteração suspeita. Aqui, o C é de cor. Se você reparar aqui, essa pinta tem várias cores. Tem uma área aqui mais preta, tem uma área aqui com marrom mais claro. Isso também chama atenção. E aqui seria uma pinta de D de diâmetro, que seria uma pinta maior do que 6 milímetros. Também é uma pinta que precisa ser investigada. E o quesito E, do A, B, C, D, E, do câncer de pele, do melanoma, o E seria a evolução. Se a lesão está crescendo, se a lesão está pinicando, se está coçando, se ela passou a sangrar, né? Então também é um critério para a gente investigar, para a gente tratar. Então, de maneira geral, o câncer de pele ele vai surgir como uma lesão nova no corpo, uma lesão que tem a coloração diferente. Essa coloração tanto pode ser branca, tanto pode ser avermelhada, tanto pode ser pigmentada ou pretinha. Também pode acontecer dela ser elevada, dela começar a crescer, formar um nódulo. Ela pode ulcerar, sangrar, doer, coçar. E todos esses são sinais para procurar o médico o mais precocemente possível. Não precisa desesperar, porque o simples fato de você saber dessa situação e você procurar o médico, você já está indo muito na frente, né? Então, na maioria das vezes o câncer de pele tem cura. Existem poucas situações, principalmente no câncer de pele não melanoma, em que realmente a gente não consegue controlar, né? Eu já perdi paciente de câncer de pele não melanoma, de carcinoma espinocelular, mas realmente não é o comum. O que acontece é que, infelizmente, alguns pacientes têm um acesso mais restrito às terapias, ao médico em si, ou às vezes por falta de conhecimento, em que vai tratando de uma ferida cronicamente e quando chega lá para mim, infelizmente, eu não posso fazer muito, a não ser uma amputação, por exemplo. Isso acontece muito. Mas realmente os casos de melanoma também, estatisticamente, os casos iniciais, os índices de cura chegam a mais de 90%, tá? E os casos realmente metastáticos são mais desafiadores. A gente tem que usar a mão aí de cirurgias, de recursos também agora cada vez mais presentes da imunoterapia, terapia alvo molecular,
Câncer de pele é um assunto aí que eu gosto muito, que tem muita coisa para falar. Ainda vou fazer outras lives sobre câncer de pele com outros amigos da cirurgia plástica, com amigos da oncologia. Eu queria agradecer muito aí a presença de vocês. Eu espero ter colaborado. Então tem gente que assiste depois. Eu agradeço aí o carinho que o pessoal tem dado aí. E é com muito carinho que eu venho aqui também para dar essa informação de qualidade. E como eu estava falando, quando a gente começa a informar a população, a gente começa a dar mais atenção a isso, as informações sobre o câncer, o medo vai diminuindo e a nossa autoconfiança, a nossa certeza de que o câncer tem cura, o câncer tem controle e é o que a gente quer, tá? Eu vou agradecer aqui então a presença de vocês e até a próxima live. E um grande abraço aí. Fica com Deus aí, todo mundo. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.